Olá, boa noite. Entrando no ar mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. Nesta sexta-feira, a última de agosto, dia 27, nosso programa de número 813. Nosso programa que tem como destaque... Está sem áudio aqui para mim. As declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a favor da reforma... Desculpem, da reforma das comunicações, né? O Lula falando sobre regulamentação do setor, da regulamentação da imprensa, e Bolsonaro dizendo-se a favor do armamento. Mas não vamos explicar no programa que ele quer armar só uma parte da sociedade. Bolsonaro quer armar, não é todo o povo, Bolsonaro quer armar os fascistas, né, os defensores da política de ataque à população e de entrega do país que ele defende. Bom, destaque no nosso programa também, vamos falar dos servidores que ameaçam decretar greve contra a PEC 32, que deve ser votada em setembro, as perdas salariais dos trabalhadores no governo Bolsonaro, diante da inflação. Vamos tratar também diretamente da situação política, as declarações do deputado Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, que diz que precisa derrotar Bolsonaro pela via, que devemos derrotar Bolsonaro pela via democrática. Bom, o PDT de Ciro Gomes enchapa com o DEM na Bahia, de ACM Neto. Destaque a queda de inscritos para o Enem. E tem mais aqui, muito mais no nosso programa. Vamos falar também do Afeganistão, com a continuidade aí das notícias sobre o atentado ocorrido ontem, que nós destacamos aqui, e cujo número de mortos aí já se estima hoje em 180 mortos. Bom, e o destaque, obviamente, segue sendo a convocação e a mobilização para o dia 18. E vamos falar também lá de Brasília, vamos falar sobre a mobilização dos indígenas. Bom, e para comentar, vocês viram que aí na pauta tem vários destaques políticos, destaques de Brasília. Nós vamos começar o nosso programa de hoje justamente falando da ameaça de greve da parte dos servidores. E para comentar esse tema, né, e participar do nosso programa aqui conosco, o companheiro Expedito Mendonça. É você, Expedito. Vai lá, Spê. Probleminha lá no retorno do Expedito, não está ouvindo. Eu acho que você tem que mandar um recado para ele. Não adianta falar aqui que ele não está ouvindo. Tem que mandar um recado para ele entrar e sair de novo. Está ouvindo, Expedito? Não está ouvindo. Bom, só antes, então, quando a gente resolve o problema de som com o companheiro Expedito, vamos mandar um salve para o pessoal que está conosco aqui no canal, que está participando conosco nessa sexta-feira, e agradecendo aí a presença de vocês e pedir, como de costume, que o pessoal compartilhe o link do nosso programa, né, que o pessoal mande aí para os grupos do WhatsApp, do Telegram, do Twitter, dos grupos de Facebook, divulgando aqui esse que é o Jornal da Noite da Causa Operária TV. Um salve aí para alguns companheiros que nos acompanham nesse começo de transmissão, a Renata Diniz, a Aurélio dos Santos, o Osni Castro, Lino Alves, ao vivo, a companheira Clenilza, também o companheiro Reflexão Sempre com a gente, ao vivo, Felipe Rosendo, boa noite, companheiro, membro aqui do nosso canal, assim como a Daiane Fernandes, a companheira Angelina, o Bruno Espírito Santo, bom, a todos vocês, ao companheiro Osmar também Rigotti, participando aqui conosco, e a todos vocês que estão participando aqui, esses que eu saudei aí, que mandaram aí uma mensagem no nosso chat,
mas dezenas de outros que estão já presentes, aqueles que nos assistem, né, depois na reapresentação, que vão estar acompanhando aqui o nosso programa, sejam aí todos muito bem-vindos, né? Compartilhe aí o link, participe, mandem suas mensagens, colaborem, né? Se você ainda não é membro do nosso canal, como o pessoal que está de verde aqui no chat, você pode fazer aí a sua inscrição como membro do canal, né, e contribuir diretamente com a gente, né, porque vocês sabem que tem uma política, né, tremenda de restrições, né, de controlar aí o acesso à internet, de perseguição, de desfavorecimento aos sites da esquerda, e para sustentar esse trabalho nós precisamos, né, todo essa perseguição da era da censura das massas está destacado nesse livro aqui, né, publicado pelos companheiros Rui Costa Pimenta e João Jorge Pimenta, que explicam esse problema. Mas justamente para superar, né, toda essa armação da direita, toda essa perseguição à livre comunicação na internet, à divulgação das ideias revolucionárias da esquerda, né, nós precisamos fortalecer o nosso canal com o seu apoio, com a sua participação. Então, se você ainda não é membro do nosso canal, inscreva-se, né, torne-se membro, né, e participe conosco, né, ajude a sustentar essa imprensa golpista. Eu acho que agora o companheiro Expedito já está nos ouvindo. Faz aí um ok se você está nos ouvindo, Expedito, e nós vamos então, já, né, mais um pouquinho, colocar o Expedito no ar para ele começar falando do nosso primeiro tema, justamente que é a questão da mobilização dos servidores que estão sendo enfrentados aí com a tramitação no Congresso da PEC 32. Vai ter greve de servidores, Expedito? O presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, aliado de primeira hora do presidente golpista Bolsonaro, que encaminhou esta famigerada PEC 32, que é um conjunto de medidas que ataca frontalmente os direitos conquista dos servidores, ele não tem pressa em votar nada que seja do interesse da classe trabalhadora, de interesse do país, da soberania nacional. Mas quando se trata de atacar as condições de vida dos trabalhadores, e nesse momento agora, em particular, de um contingente gigantesco de trabalhadores do serviço público, das 3 esferas, que chega a 12 milhões de trabalhadores, agora toda a urgência é colocada. Então, agora, o senhor Arthur Lira está anunciando que o projeto vai à votação em plenário já na próxima semana. Me parece que no dia 1º. Portanto, a CUT, junto com as entidades de servidores públicos nacional, estadual e municipal, estão aí em estado de mobilização. Vai haver uma plenária na segunda-feira, das 15 às 17 horas, uma plenária nacional das 3 esferas, e os trabalhadores do serviço público, os servidores públicos das 3 esferas, estão em estado de alerta, e na segunda-feira deve sair um indicativo de paralisação ainda na próxima semana, porque não há outro recurso para impedir que o governo leve adiante esse pacote de maldades, esse ataque brutal contra os servidores. Lobby dentro do Congresso, você colocar outdoor com a cara do Arthur Lira lá na cidade dele, recepção a parlamentares no aeroporto, nada disso resolve. Nós conhecemos muito bem, através das histórias de luta dos trabalhadores e da categoria também, que esse tipo de método nunca resolveu nada para enfrentar os ataques da burguesia e do executivo. A única resposta verdadeiramente eficaz e que os trabalhadores do serviço público estão discutindo e que precisam deliberar é a greve nacional a partir da próxima semana para exigir a retirada da PEC 32 da pauta, anular, tirar, ou seja, enterrar esse projeto, engavetar esse projeto, porque não traz benefício nenhum
muito a despeito daquilo que o governo vem falando de combater privilégios, isso é uma falácia. O pacote privatiza o Estado, inclusive amplia a terceirização, demite servidores, congela os salários, acaba com o concurso público, acaba com a estabilidade, ou seja, não tem nada de positivo. A categoria, na semana que vem, deve votar a paralisação dos serviços públicos a partir de quarta ou quinta-feira. Essa é a única resposta possível que a categoria tem que dar nesse momento contra os ataques do governo. Retorno para você, companheiro Toninho. É isso aí. Companheiro Expedito, que é servidor público, diretor do SINDICEP, do Sindicato de Servidores Públicos do Distrito Federal, SINDICEF, e militante do Partido Causa Operária, lá em Brasília, nosso companheiro da direção regional, destacando aí a importância decisiva, né? Sem mobilização, não adianta só deixar para o dia de votação da PEC, né? Tem que organizar a mobilização, tem que enfrentar, né, a ofensiva de toda a direita, não é só o governo Bolsonaro, né? Nesse momento a gente vê a unidade da direita contra os trabalhadores. Bom, vamos em frente na nossa pauta. Eu queria destacar agora, né, já que nós estamos falando aí de ataque aos trabalhadores, as perdas salariais do conjunto dos trabalhadores com o governo Bolsonaro. No mês de julho, né, segundo um estudo, o boletim Salariômetro, né, que é divulgado pela Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, foi o pior mês de julho dos últimos 12 anos para os trabalhadores nas negociações salariais. Né? A estimativa é que a perda real nos salários foi de 1,6 ponto percentual. Né? Para a gente ter uma ideia, segundo o salariômetro divulgado pela FIP, o reajuste mediano, né, que foi de 7,6%, quer dizer, o que mais ocorreu, né, entre as categorias, entre os acordos salariais assinados aí no mês de julho. No entanto, a inflação, né, medida pelo INPC, do acumulado dos últimos 12 meses anteriores a julho, ela foi de 9,2%. Quer dizer, nos acordos salariais, na maioria dos acordos salariais ocorridos no mês de julho, sequer os trabalhadores repuseram as perdas salariais, né? O reajuste não compensou. Isso tudo em uma situação de alta inflacionária, né, em que tudo está subindo, né? Quem vai ao supermercado, quem vai à feira, bom, no posto de gasolina nem se fala, né, com a gasolina a mais de R$7 o litro já em várias cidades brasileiras, a vida do trabalhador está uma situação insustentável. Né? Segundo o boletim divulgado pela FIP, em janeiro, março e abril, também houve perda. Quer dizer, o trabalhador só está perdendo. Né? No entanto, né, a situação ela ficou pior, né? E 59,3%, quer dizer, das negociações resultaram em reajuste abaixo da inflação. O fato, só para todo mundo, né? Todo mundo está inteirado da linguagem das negociações salariais, mas o fato, quer dizer, quase 60% de cada 10 negociações salariais, de campanhas salariais realizadas no mês de julho, né, de cada 10, 6 resultaram em reajustes abaixo da inflação do ano passado. Né? É bom lembrar que nas negociações salariais o trabalhador está sempre correndo atrás do prejuízo. Né? Ele toma na cabeça durante um ano, né, para ver se quando chega a data base, né, principalmente os trabalhadores da iniciativa privada que têm data base, porque os trabalhadores do serviço público, né, como é o caso do companheiro Expedito, como é o meu caso, que sou servidor do Estado de São Paulo, sequer tem data base respeitada, né, pelos governos estaduais e federais, e sequer aquilo que estabelece a lei. Está na Constituição o direito à recomposição regular dos salários diante da inflação. Nem isso acontece. Né? Então, é uma política de expropriação que nós estamos vivendo, não é algo ocasional, e por isso, evidentemente, é necessária uma política de lutar pela reposição das perdas salariais de maneira automática. Né?
aquilo que no passado foi chamado de gatilho salarial. Né? Seria necessário lutar por um mecanismo que cada vez que a inflação completasse, por exemplo, 3%, né, houvesse a reposição imediata da perda salarial, para que, imagina na situação que nós estamos vivendo agora de inflação, né, os salários já estão sendo reajustados abaixo da inflação anterior, e o salário está tomando, está subindo de escada, né, enquanto os preços estão subindo de elevador, né, estão disparando no mercado, na farmácia, no posto de gasolina, em todos os lugares. Né? É a situação que o governo, não só o governo Bolsonaro, né, mas os patrões, se valendo da crise, da pandemia, e toda a direita estão impondo ao conjunto dos trabalhadores. Bom, eu vou rolar a bola novamente para o companheiro Expedito, para ele comentar um episódio, né, um acontecimento que foi destaque muito importante dessa semana, justamente na capital federal, né, que é a mobilização dos indígenas em protesto contra o marco temporal para a demarcação de suas terras. Bom, e hoje teve protesto, né, e mais um dia os indígenas atearam fogo a caixão, né, enquanto o Expedito vai falar para vocês aí, contar isso daí, nós vamos ver também imagens desses protestos muito importantes dos indígenas. Bom, diferentemente do que muitos setores da esquerda acreditam que é possível você reverter alguma situação desfavorável, né, aos trabalhadores, ao conjunto da população, fazendo essa política de pressão, de entrar dentro do parlamento, de colocar outdoor na cidade do cara lá, de recepção em aeroporto, esse tipo de coisa. Os indígenas brasileiros, tá certo? Eles sabem muito bem qual é o caminho que pode resultar em vitória para eles. Eles que têm aí uma dificuldade grande de saírem dos seus locais, né, de moradia, nós sabemos da precariedade que é a situação dos indígenas no Brasil, mas eles se organizam e eles ocupam aqui. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. Sempre quando tem alguma votação de interesse da comunidade indígena brasileira, que não é pequena, nós sabemos disso, eles não ficam mandando o WhatsApp para deputado nem para juiz, tá certo? Conforme muitos setores da esquerda brasileira falam. Eles se organizam e vêm para Brasília. Eles estão acampados aqui no Teatro Nacional. São mais de 6 mil índios representando diversas etnias, não é isso? De todo o país. Eles estão mobilizados aqui para acompanhar a votação do marco temporal, que está no STF. STF que, vamos ter claro, quando eles querem cometer alguma arbitrariedade contra um grupo social ou contra alguém individualmente, eles são muito ágeis para colocar na pauta do dia aquilo e votam, às vezes até sumariamente. Acaba muito rápido o julgamento quando se trata de atacar algum direito do trabalhador. Quando se trata de defender uma questão histórica e legítima, eles começam aquela enrolação. Ou seja, jogaram para a próxima semana a discussão aí da questão do marco temporal, que é aí a exigência dos grileiros, dos madeireiros, dos mineradores, para que as terras indígenas que foram ocupadas depois de 1988, ou seja, depois da promulgação da Constituição, não sejam reconhecidas, não sejam demarcadas. A mobilização dos indígenas aqui em Brasília, que queimaram caixões hoje aqui em Brasília, já fizeram outros atos aí, desde quando chegaram na semana passada, ou seja, estão fazendo ações de mobilização verdadeira. E hoje realizaram essa ação na esplanada lá dos ministérios, atearam fogo em caixões para chamar a atenção tanto da população como um elemento de pressão em cima dos ministros lá do STF, que adiaram para a próxima semana, dia 1º, a continuidade da votação, da discussão e depois, a posterior, votação e decisão a respeito
do marco temporal, não é isso? Ou seja, a direita reacionária, que é a mais interessada nesse projeto, também está fazendo a sua pressão. Tem mais de 30 entidades ou seja, de interessados de ambas as partes, que devem ser ouvidas nas oitivas da próxima semana, lá dentro do Supremo Tribunal Federal. E os indígenas não estão aqui de brincadeira, meus amigos. Tomara, ou seja, que essa questão seja resolvida logo de imediato e o Supremo Tribunal Federal reconheça o direito das comunidades indígenas a terem o seu território demarcado, independentemente da data, independentemente da promulgação da Constituição. É assim que se faz. Foram lá, mobilizaram, ocuparam a esplanada, tá certo? E estão pressionando aí o Supremo Tribunal Federal, e depois, como está fazendo muito calor aqui em Brasília, eles foram se refrescar lá no laguinho que tem ali em frente ao Ministério da Justiça, porque está fazendo 31 graus, a temperatura aqui, a seca é muito grande e tal, nada mais justo do que eles terem lá dado o seu mergulhinho ali no espelho d'água do Ministério da Justiça. Parabéns aos indígenas, é assim que se faz. Isso é uma prova que sirva de exemplo para a esquerda brasileira, que está aí tentando desmarcar os atos do dia 7. Está recuando em relação aos dias 7. Parabéns, indígenas, é isso aí. Volto, companheiro Toninho. Eu queria comentar esse episódio, eu acho muito importante, mesmo que o companheiro Expedito destacou aí o exemplo de mobilização, de luta dos companheiros indígenas, dos povos indígenas. Isso por um lado. Por outro lado, a gente vê aí o exemplo, né, do papel reacionário do judiciário brasileiro. O judiciário que tentou aí nos últimos dias dar um de valentão, né, passar a imagem de que ia enfrentar o governo Bolsonaro, está fazendo uma manobra tremenda, adiou por uma semana, né, os indígenas já estão acampados há vários dias. Não é que o pessoal veio da esquina, o pessoal não mora aí do lado, né, nos apartamentos funcionais de Brasília, nos hotéis de luxo. Os indígenas não estão hospedados, né, como fazem aí os lobistas dos banqueiros, das grandes empresas. Eles estão na rua, estão aí acampados, né, numa situação, enfrentando enormes dificuldades, depois de terem viajado horas, às vezes até dias. Bom, e o judiciário mostrando aí o seu papel calhorda, né, enrolando aí, procurando, como sempre faz. Agora, eu queria dizer o seguinte, que nós temos que aproveitar a situação, queria dirigir já daqui do programa, e nós vamos fazer isso aí também, junto à CUT, junto ao PT, aos companheiros de Brasília. Nós temos que lançar aí uma proposta da realização de um grande ato em solidariedade. Quarta-feira é o dia que está previsto para a retomada do julgamento. Tem que realizar uma grande manifestação, cercar de apoio, e nós temos que convidar os indígenas para permanecerem em Brasília até o dia 7 de setembro, né? Porque eles são parte do povo brasileiro, são os povos originários que precisam ajudar, né, aos trabalhadores, a todos os setores explorados, como é o caso dos indígenas, a barrar a onda golpista, né, que a direita calhorda, fascista, bolsonarista, quer impor o país. Então, duas coisas: cercar de solidariedade, né, a CUT, os sindicatos. Eu me lembro que no ano passado tinha sindicato querendo ceder aí as instalações, a sede do sindicato, para o governo ibanês. Bom, agora cede para os indígenas. Abre o sindicato para os indígenas se alimentarem, coloca os recursos dos sindicatos, né, à disposição, porque a vitória dos indígenas é uma vitória importante para os trabalhadores brasileiros nessa situação. Então é preciso cercá-la de toda a solidariedade. E como muita gente já comentou aqui no chat, né, o pessoal que está aí perdendo tempo, queimando estátua, quer lutar contra supostas figuras do passado, que teria sido que esse pessoal da esquerda não gosta, abomina, etc., etc., né? É hora de se juntar aos indígenas, porque os indígenas estão lá atacando fogo em símbolos do presente, né? Em caixão do Bolsonaro, da direita. Então, é hora de desenvolver, como estão fazendo os indígenas, uma luta concreta, né? E convidar as lideranças,
procurar as lideranças indígenas e discutir com elas a proposta de uma luta comum, né, na próxima semana e também no dia 7 de setembro. Bom, antes da gente seguir na pauta, eu queria agradecer aqui a contribuição enviada aqui por Sou Eu, muito obrigado, a figurinha simpática, e pedir você também que está nos assistindo que siga o bom exemplo, né, do Sou Eu e contribua com a gente. Nosso canal depende, precisa muito da sua contribuição. Faça como Sou Eu, como Ao Vivo, que também contribuiu em mandando a figurinha simpática, mandando a sua contribuição. Você pode contribuir qualquer valor, de R$1 a 1 milhão, né? Nós estamos aqui abertos para receber a sua contribuição. Precisamos muito dela, né? Daqui a pouco nós vamos falar de uma outra maneira também de você contribuir com a campanha de luta por Fora Bolsonaro, né? Mas você pode contribuir com o nosso canal e com a campanha Fora Bolsonaro. Então, eu vou pedir para a produção separar para o ponto que nós vamos falar da mobilização, né, a imagem da rifa, não para agora, porque amanhã é o dia do último sorteio, né, da ação entre amigos, da rifa promovida pelos comitês de luta. Então, daqui a pouco a gente volta a esse tema. Bom, o companheiro Expedito destacou aí o pessoal que não quer lutar, que quer, ao contrário dos índios, né, que mostram sua valentia, sua firmeza, né, na defesa das suas reivindicações, dos seus direitos, né, contra a usurpação do agronegócio, dos latifundiários, dos grileiros, né, de tantos invasores das suas terras. Tem gente da esquerda querendo correr da luta. Bom, a gente destacou essa semana o caso do deputado Marcelo Freixo, né, que agora vamos ver um vídeo dele, uma entrevista, um pedaço de uma entrevista que ele concedeu aí à TVT, o Juca Kfouri, e ele procurando explicar, né, por que ele acha que os trabalhadores e a esquerda não devem se manifestar no dia 7 de dezembro. Então, eu vou pedir para a produção soltar o vídeo aí. Então, deputado Marcelo Freixo, que expectativa que a gente pode ter em relação ao dia 7 de setembro? Porque, ao mesmo tempo que a gente vê esses três locados, tipo Coronel Azim, do Corpo de Bombeiros, enfim, fazendo as convocatórias que estão fazendo, a gente encontra no campo da esquerda quem queira ir para o enfrentamento. Esta não lhe parece uma solução, a essa altura, absolutamente desaconselhável? Sem dúvida alguma. Eu acabei de fazer, nesse minuto, uma reunião. Eu ocupo, nesse momento, a liderança da minoria, o que significa a liderança de todos os partidos de esquerda, de oposição ao Bolsonaro. E eu acabei agora, uma reunião com todos os líderes. Eu estou entrando em outra reunião daqui a pouco, 1h30, e a pauta é exatamente essa, Juca. A minha opinião é que nós temos que ter responsabilidade. Nós não podemos aceitar a agenda do Bolsonaro e nem a violência do Bolsonaro. Né? Nós não podemos disputar essa defesa da democracia no campo do Bolsonaro. Seria pouco inteligente da nossa parte. O 7 de setembro, sem dúvida alguma, vai marcar mais uma ruptura democrática, mais um sinal de enfraquecimento de Bolsonaro. Então, Juca, eu acho que o 7 de setembro não é o momento para ter um ato contrário ao Bolsonaro, para gerar um enfrentamento e fazer aquilo que ele quer. A Polícia de São Paulo já detectou que determinados segmentos vão armados para o 7 de setembro, o que mostra, evidentemente, essa sociedade miliciana que o Bolsonaro representa. Vídeos circulam falando de invasão do Congresso e do Supremo, e nós não podemos estar neste cenário. Este não é o nosso cenário. O nosso cenário é da democracia. O nosso cenário é do fortalecimento das instituições e da derrota do Bolsonaro e do bolsonarismo. Dar palanque à violência do Bolsonaro ou permitir que ele possa fazer uma falsa simetria, uma falsa comparação entre ações violentas é fazer o jogo dele. E eu acho que nesse momento a gente tem que ter unidade de um lado e muita maturidade do outro. A gente tem toda a chance de derrotar o Bolsonaro e começar a derrota do bolsonarismo. O que a gente não pode é morder uma isca tão previsível como essa. Inclusive com o risco de que nas manifestações em apoio a ele... Vocês viram aí as declarações do deputado Marcelo Freixo, né? Defendendo uma tática
uma tática que não é novidade, né? Essa tática, por exemplo, ela já foi adotada pela esquerda que se dizia socialista na Itália, às vésperas da ascensão de Mussolini, né? Dos fascistas ao poder, né? Que ela foi batizada, apresentada pelos próprios socialistas que defendiam essa tática do não enfrentamento, como a coragem de ser covarde, né? Era assim mesmo que os socialistas diziam, que era preciso ter a coragem de ser covarde. O resultado disso todo mundo conhece, né? A covardia dessa esquerda abriu o caminho, pavimentou o caminho, deixou livre o caminho, né, para que os fascistas chegassem ao poder e promovessem toda a destruição, todo o ataque aos trabalhadores, todo o retrocesso que eles promoveram décadas atrás. Bom, o Marcelo Freixo está propondo a mesma política, né? Porque o pretexto para essa covardia, para essa política que não tem nada a ver, né, com a necessidade e os interesses do povo brasileiro, com a disposição de luta que tem desde os indígenas, a classe operária, o povo pobre, trabalhador, que não pode, né, ficar assistindo pela televisão o governo Bolsonaro ameaçar de golpe, né, aprofundar o golpe, atacar duramente os trabalhadores, caçar todos os seus direitos, transformar o país num país de escravos do imperialismo. Bom, o Freixo, né, diz que essa não deve ser a tática, que ele quer lutar com o Bolsonaro pela via democrática. Ele quer nos iludir, quer iludir o povo brasileiro, de que nós vamos derrotar o Bolsonaro esperando pelas eleições, fazendo discurso, se juntando a canalhas, né, como faz o deputado Marcelo Freixo, que foi parar no PSB, um partido da oligarquia nordestina, né, um partido de golpista que votou no impeachment da presidenta Dilma, né, um partido que não participou, como o próprio Freixo, da mobilização pela liberdade do Lula, né? Freixo é autor daquela frase que dizia que lutar pela liberdade de Lula não unificava a esquerda, né? Não era uma coisa, a defesa do Lula, da sua liberdade, não era uma coisa que unificava a esquerda. Bom, é um covarde, né, quanto mais, né? Tem outros episódios, ele é defensor, apoiou a instituição das unidades pacificadoras da polícia, né, nos bairros operários, nas favelas cariocas, né, instrumento que a política usou para intensificar a repressão contra a população pobre, negra e trabalhadora no Rio de Janeiro. E agora ele, que de fato, né, retirou a sua candidatura a prefeito em 2018 para apoiar a eleição, né, indiretamente, a eleição do Eduardo Paes, do DEM, né, está agora num partido burguês, no PSB, né, buscando uma frente com partidos de direita, e, obviamente, essa política, não por acaso, não por coincidência, é a mesma política do Dória, né? O Dória não quer que a esquerda se manifeste no dia 7 de setembro. Talvez o Dória também seja um pacificador, ele quer evitar o confronto, né? E o Freixo adota a mesma política. É a coragem de ser covarde, né? É uma política que não serve absolutamente de nada, né, senão para fortalecer, né, para dar mais força ainda ao Bolsonaro e a toda a direita que estão preparando as manifestações do próximo dia 7. Obviamente que, acertadamente, a esquerda vem rejeitando essa política, né, vem votando aí seguidamente. Eu vi gente comentando aí, perguntando se houve uma mudança de decisão em São Paulo. Não, não mudou nada, né, sobre o problema da Paulista, porque hoje saiu, por exemplo, na Folha de São Paulo, falando da decisão do pronunciamento de juiz de São Paulo, que diz o seguinte, que o governador não pode restringir a realização de atos, né, em locais que conflitantes fora da Avenida Paulista. Mas, quer dizer, obviamente que nada está garantido, mais ainda, nós vamos falar desse tema, a gente não acha que tem que submeter nada à justiça, né? A esquerda tem que marcar os atos, como que foi a decisão do movimento aqui em São Paulo, e realizá-lo e pronto. Quando muito, comunicar ao Estado para que providencie as devidas condições para que o ato ocorra, né? Não cabe ao judiciário, não cabe a ninguém, né, dizer aonde se a esquerda vai ou não se manifestar, né?
E muito menos ainda cabe ao movimento adotar essa política covarde de derrotas, né? Se os meus antepassados fossem tão covardes como o Freixo, né, os negros estariam até hoje escravizados, né? Se os nossos antepassados fossem tão covardes como o Freixo, né, a gente estaria vivendo aí sob a chibata, né? E tudo aquilo que a classe operária conquistou com a sua luta, com a sua mobilização, não adotando essa política criminosa de gente que está com a sua situação resolvida, né? Que recebe aí muita grana como deputado, de gente que recebe subvenção de entidade ligada ao imperialismo, né? Que tem aí assessores, parlamentares recebendo verba de grupos ligados à CIA, né? De grupos ligados ao imperialismo. Esse tipo de gente não precisa sair à luta, pode esperar pelas eleições, né? Mas a classe operária, a classe trabalhadora, que está sofrendo com o desemprego, com a miséria, com o governo que está levando o país, né, a um caos, né, a um agravamento das suas condições de vida, não pode adotar essa política covarde do Freixo. Bom, vamos em frente na nossa pauta, porque não é só da covardia do Freixo que vive a esquerda burguesa e pequeno-burguesa, né? Essa esquerda, ao mesmo tempo que tenta conter a mobilização dos trabalhadores, procura também se aproximar da direita, né? E o companheiro Expedito vai contar para vocês o exemplo, né, que o PDT do Ciro Gomes está dando lá na Bahia. Pode falar, Espero. Bom, em mais um momento, né, abutre do Partido Democrático Trabalhista, né, feudo atual do senhor Ciro Gomes e dos seus asseclas, eles estão em plena articulação política com um viés completamente direitista, tá certo? Porque o PDT, controlado pelo senhor Carlos Lupe e pelo senhor Ciro Gomes, e pelo irmão dele também, bom, nós sabemos no que o PDT foi transformado, né? É uma legenda a serviço da direita no país. É a isso que está se prestando o senhor Ciro Gomes. Em mais um episódio dessa política de vínculos, tá certo? E de aproximação com a direita, o PDT baiano está em tratativas com o ACM Neto. Para o quê? Para apoiar a candidatura do neto do ACM, não é isso? Prefeito de Salvador, para ser o candidato ao governo da Bahia nas eleições de 2022. Em troca, o PDT levaria a vice-governadoria ou o nome do senador para a chapa. Esse senador, né? O nome do senador para a chapa, que seria o presidente, que é o presidente do PDT local, que é o deputado federal Félix Mendonça. Bom, na mesa de negociação, ou melhor, na mesa de negociata, porque se trata disso aí, não é isso? Estaria aí o apoio do ACM Neto à candidatura presidencial do senhor Ciro Gomes. Ou seja, onde quer que haja qualquer situação em que o PDT de Ciro Gomes possa atacar o PT, em particular a figura do ex-presidente Lula, que lidera todas as intenções de voto para a corrida presidencial, está lá o senhor Ciro Gomes em sua atividade abutre, para atacar o Partido dos Trabalhadores e para, em particular, atacar o ex-presidente Lula. Ou seja, foi para um dos mais importantes estados da federação entrar em negociatas, entrar em tratativas, em acordos de bastidores com um dos maiores bandidos da política nacional, que é o herdeiro do carlismo, o
o seu avô, Antônio Carlos Magalhães, era uma das maiores expressões da direita brasileira. Repressor, foi governador por várias vezes da Bahia, ministro do governo Sarney, apoiador de todos os governos direitistas. E o seu neto segue a mesma trilha, ou seja, é um representante da oligarquia nordestina e que, nesse momento agora, está em tratativas com o senhor Ciro Gomes e o PDT para atacar, para anular, para fazer uma aliança direitista lá no estado da Bahia para anular a candidatura do PT e impedir a vitória da candidatura do PT no importante estado da Bahia. Fica aqui, então, o registro, tá certo, de mais esse momento abutre do senhor Ciro Gomes, que tem repetidamente ocupado o espaço dentro da imprensa, que lhe dá amplo espaço quando se trata de atacar a candidatura do ex-presidente Lula. Fica aqui a denúncia, tá certo, contra mais essa manobra, contra essa articulação direitista do senhor Ciro Gomes. Volto aí para você, companheiro Antônio Carlos. Até mostrou aí, porque o ACM chegou a ser cogitado como um possível vice do Lula, do Ciro, né? Mas ele está aí firme e forte na corrida pelo governo da Bahia, onde, obviamente, ele disputa com mais chances, com o apoio de setores da direita e numa frente contra o PT, que é o que Ciro procura impulsionar em todo o país. Bom, antes da gente seguir na pauta, agradecer aqui aos stickers, ao superchat, a contribuição dos companheiros. Desta vez eu consigo. Muito obrigado aí. A companheira Carla Silva, né, contribuindo e participando ativamente aqui do chat no nosso programa. O Rodrigo Silva, muito obrigado aí também ao companheiro Rodrigo, né, agradecendo aí a participação e a contribuição de vocês, fundamental, né, para sustentar aqui a atividade da Causa Operária TV e chamando aí o pessoal que está participando da nossa transmissão, né, que nossa live que está aí com uma audiência muito grande, aqui no YouTube, também nas outras redes sociais, agradecendo, pedindo a vocês que colaborem, participem, né, ajude a sustentar a Causa Operária TV, torne-se membro do nosso canal e ajude a sustentar a imprensa revolucionária. Bom, na nossa pauta agora, o chamado da ACUT orientando suas entidades para participarem do 7 de setembro, né? No seu site e também nas reuniões realizadas pela ACUT. A ACUT que está realizando, inclusive, no dia de hoje, amanhã, plenárias estaduais, regionais, em várias regiões do país. É o caso aqui de São Paulo, eu acho que é o caso também de Brasília, né? Está acontecendo na plenária da CUT, e a orientação da direção nacional da CUT é no sentido, né, de que as entidades devam se integrar ao ato Fora Bolsonaro e Gritos dos Excluídos, né? Em São Paulo, a CUT vem destacando, e todos nós, todo o movimento, que o ato acontece no Vale do Anhangabaú, bem no centro de São Paulo, né, no ato mais importante. Essa semana, Bolsonaro confirmou que vai participar do ato em Brasília pela manhã, da direita, dos coxinhas, e que à tarde vem para o ato da direita coxinha em São Paulo. Bom, então vocês estão vendo aí esse cartaz, por exemplo, aí, que é do maior sindicato da CUT em todo o país, o maior sindicato da América Latina, a APEOESP, né, já convocando para o Vale do Anhangabaú, terça-feira, de 7 de setembro, às 14 horas, fora Bolsonaro, né, tem aí outras reivindicações, e embaixo está lá, fora Bolsodória. Dia 7 é dia de luta, né, contra a ditadura do Bolsonaro e contra a ditadura de João Dória, que quer impedir a manifestação dos trabalhadores. Nós vamos voltar a falar desse tema ainda na nossa pauta de hoje, antes do final do programa, né? Mas já vou pedir aí, com a ajuda da produção, eu queria chamar a atenção o seguinte: os comitês de luta que estão realizando atividades de convocação em todo o país, estão produzindo cartazes, panfletos, precisam da sua contribuição, né? E amanhã é o dia do último sorteio da ação Entre Amigos, né, da popular rifa
feita aí ao longo do ano para sustentar a atividade de produção de cartazes, panfletos. Então, eu queria pedir a sua contribuição. Né? Você compra aí cada talão da rifa, que amanhã tem como primeiro prêmio, inclusive, uma moto. Então, além de contribuir, você pode, né, se você tiver sorte, pode acabar premiado aí e ganhar o prêmio principal dessa rifa, dessa ação entre amigos. Tem vários outros prêmios importantes. E você concorre com 5 números. Cada talão é semelhante a esse que está aí na tela. Bom, tem um número de um Pix para você mandar aí. Né? Você manda amanhã, ainda amanhã cedo, ou se você mandar hoje, amanhã mesmo, você vai estar recebendo aí o seu númerozinho para você acompanhar o sorteio que acontece. O número a ser premiado vai ser o mesmo número que for sorteado lá em primeiro, como o primeiro prêmio da Loteria Federal. Né? Muita gente aqui no chat já contribuiu e agora são as últimas horas. Então você é hoje. Saque aí do seu cartão, pegue o celular, né, digite aí o Pix, né, tá aí o número, e se você tiver dúvida, pode mandar aí mensagens aí. Você manda o Pix e depois manda para um desses 2 telefones, né, nosso aqui, do companheiro Expedito lá de Brasília, para você receber o seu número, né, porque você contribui e ainda tem a possibilidade de participar do sorteio. Obviamente que o mais importante é a gente fica feliz, você já é sorteado, né? Você só de contribuir com a mobilização pelo Fora Bolsonaro. Né? Saber que o dinheiro que você vai contribuir vai para faixas, cartazes, panfletos, adesivos que vão ser produzidos para serem distribuídos ao longo dos próximos dias e até o 7 de setembro, né? Nessa empreitada muito importante, porque ao contrário do Freixo, né? Nós não queremos correr das ruas, mas nós queremos mobilizar e ser centenas de milhares, milhões nas ruas, né, chamar os trabalhadores nos seus locais de trabalho. Então, se você é daqueles, né, que não defende a coragem de ser covarde, né, mas que defende a mobilização e a luta dos trabalhadores, os explorados, contribua. Né, compre e adquira quantos números você quiser. Pode comprar, ainda tem bastante. Pode ser generoso aí na sua contribuição, que os comitês de luta vão mandar para vocês aí vários números das rifas, ok? Bom, seguindo em frente na nossa pauta, vou pedir para o companheiro Expedito destacar aí um número que mostra o tamanho da crise, o buraco que o regime golpista e, à frente, o governo Bolsonaro está metendo no país. Né? E, particularmente, na área da educação. Até mesmo o número de inscritos do Enem caiu e é o menor número em 15 anos. Vai lá, Spê, com você. Então, companheiros, é uma notícia aqui devastadora. O governo golpista, que não para de atacar a educação, né? Nós vimos aí com todos os ministros aí, desde a posse do Bolsonaro, né? Passando pelo Weintraub, por outros aí que tiveram aquela passagem meteórica, né, no Ministério da Educação, porque nada fizeram e nada entendem de educação também. E o que está nesse momento lá não é diferente dos anteriores. A política é uma política de terra arrasada para a educação. E isso aí que acentuou o companheiro Antônio Carlos. Uma queda vertiginosa, uma queda verdadeiramente assim, escandalosa aqui nos números na inscrição do Enem, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que possibilita o ingresso, né, que é uma das formas de possibilidade do ingresso nas universidades. O país registrou uma queda, assim, verdadeiramente inacreditável. Nós temos os números aqui, ou seja, houve queda na inscrição em números absolutos, né, e nós temos aqui destacado por segmento aqui racial, aqui a queda. Olha o tamanho do estrago promovido pelo governo golpista na área da educação. Os indígenas tiveram uma queda de 54,8% no número de inscritos, os pretos tiveram uma queda de 53,1%, os pardos
de menos 51,7%, e até os amarelos, né? Os orientais tiveram 51,4%. O menor índice, né, em comparação com esses outros números aqui, mas que também é muito alto e é assustador também, diz respeito ao contingente de brancos, que ficou em 35,8%. Ou seja, é uma política de ataque assim escandalosa e gigantesca contra a educação pública, contra a juventude, contra o ensino público no país, contra a perspectiva de se buscar alguma coisa do ponto de vista do avanço científico, tecnológico no país, ou seja, da evasão escolar, do número de brasileiros fora das escolas e da universidade, né, aqui em particular. Então, assim, é uma política de ataque violenta dos golpistas, do regime que colocou um fascista na presidência da República com o apoio da direita brasileira. Isso é sempre necessário ressaltar. Bom, fica aqui o registro, tá certo? O golpe de Estado, ele tem uma política de terra arrasada em todos os terreiros, não é só na educação, na saúde, na habitação, na segurança, na alimentação, na preservação ambiental, no ataque às minorias, aos indígenas. Ou seja, é uma política de terra arrasada. Fica aqui o registro, tá certo? O que reforça ainda mais a necessidade da juventude brasileira se somar à luta dos trabalhadores, da mobilização popular para enfrentar essa situação aqui nas ruas, dando uma resposta de conjunto aos golpistas que estão instalados no poder central aqui em Brasília e nos governos estaduais também, porque essa é a mesma política que é reproduzida em muitos dos estados onde a direita está instalada lá. Portanto, a juventude tem o dever de ir para as ruas agora no dia 7 e se juntar às mobilizações para dar um basta a essa situação. Volto com você, companheiro Toninho. Ok. Para destacar agora, na nossa pauta, a falsa campanha que Bolsonaro fez, e foi muito comentada hoje nos órgãos de imprensa, a respeito do armamento, né? O Bolsonaro, mais uma vez, saiu aí em defesa do armamento, dizendo que, supostamente, ele estaria a favor, né, de que todo mundo comprasse um fuzil, né? Dizendo que cada cidadão deveria comprar o seu próprio fuzil, né? Obviamente que, bom, aí a gente viu a imprensa burguesa e como também muitos setores da esquerda colocando que o problema seria essa política supostamente belicista, né, do Bolsonaro, quando o discurso do Bolsonaro, como quase tudo nele, é totalmente falso, né? Bolsonaro está longe de defender realmente o armamento da população. O que ele fez aí hoje, mais uma vez, como vem fazendo rotineiramente, é defender o armamento dos seus próprios aliados, dos fascistas aí ligados, dos jagunços ligados aí ao latifúndio, ao agronegócio, né? Setores que usam de violência para invadir as terras dos indígenas, né? Para expulsar e assassinar trabalhadores do campo sem terra e suas lideranças, né? É a política do armamento, superarmamento, né? Da PM e das milícias que atacam a população pobre e negra nas comunidades pobres pelo país afora, né? Bolsonaro não está nem aí, está totalmente contrário a um armamento efetivo da população, né? O discurso dele de que, usando aí frases que são célebres nos Estados Unidos, né, dos fundadores dos Estados Unidos, de que o homem desarmado é fácil de ser escravizado, que é verdade, né? Mas, na realidade, o Bolsonaro e toda a política apresentada pelo governo não vai no sentido, né, de garantir o direito à população de estar armada e de se defender, coisa que, obviamente, né, tornaria a população pobre, trabalhadora, os indígenas, os sem terra, né, a população negra, menos
fragilizada, né, diante dos ataques que sofre do aparato de repressão da direita, né, comandado pela direita, formado em sua maioria por direitistas, que inclusive está ficando claro aí nesse momento aí, apoiam diretamente o Bolsonaro, né, como é o caso da PM, do comando das PMs, que em vários estados aí estão se mobilizando para apoiar os atos fascistas pró-golpe do Bolsonaro no próximo dia 7, né? E, ao contrário dessa política, nós do PCO defendemos sim o armamento da população, a formação de comitês de autodefesa, né? O armamento deveria ser um direito, né? Não pode o Estado e as organizações ligadas aí, aos grandes capitalistas, ao latifundiário, estarem armados, né? Quando, né, a população pobre e trabalhadora não tem acesso para garantir a sua defesa, né? Então, ao contrário da política falsa, né, da encenação do Bolsonaro de armar, né, só a parte reacionária, a parte que quer entregar o país para o imperialismo, né, para atacar a população, nós defendemos o direito ao armamento integral da população, né, principalmente da população trabalhadora, da população pobre, sofrida, que tem que ter direito à autodefesa, tem que ter direito, né, de não ser como acontece no país, em que acontece uma verdadeira guerra, onde só um dos lados está armado, né, onde apenas só em números oficiais, no ano passado, a polícia matou quase 6.500 pessoas. Ó, só para destacar, antes de passar para a próxima notícia, já tem gente mandando aí comprovante, né, e nós vamos mandar depois o talão da rifa, que eu já recebi mensagens aqui, já estão me avisando que está chegando mensagens aqui no nosso Zap, então você aí continue contribuindo. Queria agradecer aqui, né, já estou vendo mensagem aqui, por exemplo, da companheira Márcia. Muito obrigado, Márcia, né? A gente vai providenciar para que você receba aí o comprovante. Tem mais gente mandando mensagem por aqui. Fique à vontade, adquira, contribua aí com a iniciativa dos comitês de luta para ajudar a sustentar a campanha Fora Bolsonaro e todos os golpistas. Bom, na nossa pauta agora, o companheiro Expedito vai apresentar para vocês aí os números da Covid, né? Porque o país voltou a registrar quase 800 mortos. Vai lá, Expedito, números com você. Números e apreciação. Pois é, nessa sexta-feira, né, hoje, dia 27, já próximos aqui do final do mês de agosto, o país registrou aqui em números oficiais, a gente sempre deixa isso assinalado aqui, não é isso? Os números são oficiais, portanto, não são nada confiáveis, não é isso? Mas eles divulgam, né? Esse consórcio aí da imprensa divulga esse número aqui no início da noite, e nesse momento nós estamos chegando aqui, pelos registros oficiais, 791 mortes em decorrência da Covid-19, né, nas últimas 24 horas, elevando o número de óbitos no Brasil para 578.396 óbitos, uma marca que é um verdadeiro escândalo, um genocídio perpetrado pelo governo federal e pelos governos estaduais, que desenvolvem a mesma política de abandono e que se lasque o povo, deixar morrer para depois ver o que fazer, né? Temos aí o governador Dória em São Paulo, né, que, atendendo aí aos reclamos aí dos capitalistas locais, do empresariado, né, promoveu aí o verdadeiro abertura geral em tudo, sem restrição de nada, nem de horário, nem de público, nem nada. Ou seja, nós temos aí uma variante que está circulando com alto grau de transmissibilidade, o que agrava ainda mais essa situação. Nós temos já registros de retorno de taxas altíssimas de ocupação de leitos hospitalares. No Rio de Janeiro, a situação já voltou a ser uma situação de emergência, de alerta em relação à ocupação dos leitos, né, de UTI para
para os adoentados, né, dessa forma da variante Delta. Portanto, o país segue, né, o seu calvário aí de morticínio causado pela Covid-19. A vacinação ainda ela é aplicada em doses aí homeopáticas, digamos assim, né, incapaz de oferecer verdadeiramente uma imunização para o conjunto da população. Nós sabemos que o vírus só para de circular na medida em que você tiver um contingente populacional já bem expressivo, já com a vacina, e isso não acontece de jeito nenhum em função aí da política de ineficiência e também do completo abandono que o governo golpista relegou à população na pandemia agora do coronavírus. Portanto, esses são os números desastrosos. Fica aqui o nosso registro e a nossa solidariedade aí às famílias, não é isso? Das perdas, aí, principalmente da população sofrida, da população pobre explorada do país, que nós sabemos que a Covid-19 vitima, né, mais esse segmento social. Fica aqui a nossa solidariedade às famílias e que a única forma de você reverter esse quadro é nas ruas e na derrubada do governo que é responsável por esse verdadeiro morticínio no país. Volto para você, companheiro Antônio Carlos. Ok. Pessoal alertando para fazer a limpeza aqui. Tem vermes e outros tem ratos, outros seres do esgoto, né, no site, mas isso aí mostra aí a preocupação, né, a nossa audiência crescente do nosso canal, do nosso programa, mostrando aí a preocupação da direita, né, em vir aqui, inclusive aumentar a nossa audiência, né? Mas aí o pessoal vai fazendo uma limpezinha enquanto o pessoal responde e dá para eles aquilo que eles merecem, aí, que é o desprezo, né? Porque o chat da Causa Operária TV é lugar de gente interessada em conhecer, em discutir, que pode ter posição formada, progressista, ou está interessado em ver as notícias, em debater os assuntos, né? Conhecer os dados, as informações, coisa que não acontece na imprensa capitalista, na imprensa, né, financiada pelo Estado, pelo regime golpista e pelas empresas privadas. Bom, por isso mesmo, a gente vê com bons olhos a declaração feita hoje pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que causou aí um quiprocó, né, nos meios de comunicação burguesa que procuraram criticar o pronunciamento do Lula, que disse que vai regular os meios de comunicação caso seja eleito, né? O Lula declarou o seguinte: estou conversando com muita gente, ouvindo muito desaforo, leio muito a imprensa e tem setores da imprensa que não querem que eu volte a ser candidato, porque se eu voltar, eu vou regular os meios de comunicação nesse país, declarou Lula. Bom, nós queríamos destacar o seguinte, que é evidente, né, que um dos setores mais reacionários do país, né, e contrário aos interesses populares é justamente a imprensa, são os monopólios da imprensa golpista, né, imprensa que está dominada aí por meia dúzia de famílias, né, grupos poderosos, monopólios dos meios de comunicação. Veja-se o exemplo, por exemplo, das redes de televisão, né, que são aí as maiores redes, são dominadas aí por 6 famílias, né, que detêm aí não só as redes nacionais, que abarcam quase todo o território brasileiro, obrigando a população a assistir aí a TV aberta, uma televisão de má qualidade, péssima qualidade, né, e que é um verdadeiro partido político, né, como o Amorim falava, é o partido da imprensa golpista, o PIG, né, e, obviamente, esse setor que esteve à frente do golpe, que continua na sua campanha contra o povo brasileiro, né, e contra a esquerda, o ex-presidente Lula está coberto de razão, né, de defender a regulamentação. Obviamente que seria necessário, né, abrir todo um debate entre as organizações dos trabalhadores, no sentido de qual é a política
a ser adotada em relação à comunicação no país, né? No sentido de quebrar o monopólio, né? Acho que são concessões, tem que tirar da mão dessas verdadeiras máfias de meia dúzia de famílias que detêm, né, esse monopólio totalmente contrário aos interesses nacionais, né? Seria necessário, para democratizar o acesso aos meios de comunicação, permitir, né, que, por exemplo, os sindicatos, as associações populares, os movimentos sociais dos mais diferentes setores tivessem a possibilidade, né, de ter acesso, aí, de ter seus próprios canais abertos, divulgar informações, opiniões, que os artistas, né, e as suas entidades, né, pudessem ter esses canais aí à disposição, né, para apresentar o seu trabalho, a sua atividade cultural, né, e não como é hoje, como funciona na sociedade, que isso aí está concentrado na mão de meia dúzia de verdadeiras oligarquias, né, de verdadeiros latifundiários do setor das comunicações, como acontece, e não é só na área da TV, né, é o mesmo por exemplo, você vai procurar uma notícia na internet, você vê a mesma notícia publicada aí, retransmitida em dezenas, até centenas de sites, né, estampadas em jornais de todo o país, porque há um monopólio, né, das agências de notícias, de meia dúzia de empresas que controlam tudo, que controlam os grandes jornais, né, e também, através deles, os pequenos jornais, né, as estações de rádio, as concessões de rádio. É um absurdo, né, que os sindicatos, que são organizações de massas, não tenham direito, por exemplo, a ter rádios aí abertas em todo o país. Enquanto essas concessões são entregues aí, foi todo um esquema mafioso feito ao longo dos últimos anos, em que você tem grupos religiosos, né, que atuam como cabos eleitorais de políticos ligados às máfias das comunicações, que controlam centenas de estações de rádio pelo país afora. É preciso quebrar esse monopólio. Isso teria que ser feito aí como parte de um processo de discussão democrática com a sociedade, né, com as organizações representativas dos trabalhadores, de todos os setores afetados por essa situação, né? E o que, obviamente, só é possível através de um processo de mobilização, né, que leve à derrubada do atual regime golpista e a uma vitória dos trabalhadores, né, para quebrar esses monopólios e defender os interesses nacionais. Bom, vamos seguir na nossa pauta, que está chegando a reta finalzinho já do nosso programa. Vou soltar aqui, produção, para a gente ir diretamente do Brasil para o Afeganistão, né? Eu queria destacar. Ontem nós tratamos desse tema, com certeza vai ser destaque também no programa principal do nosso canal, de maior audiência aqui no nosso canal, que é o programa Análise Política da Semana, que acontece amanhã, a partir das 12 horas, aqui com o companheiro Rui Costa Pimenta, que apresenta a análise do Partido da Causa Operária sobre os principais acontecimentos da semana. E, sem dúvida nenhuma, um dos temas centrais continua sendo a questão do Afeganistão, né? O Afeganistão, que ontem aconteceu um atentado, né, uma explosão nas proximidades do aeroporto de Cabul, né, onde vem se realizando aí uma invasão em massa, né, de setores, principalmente de setores que estão sendo recebidos pelo imperialismo, né? São, além de agentes estrangeiros, militares, familiares, funcionários de empresas. Nós temos que pensar que eram milhares os funcionários de empresas, né, que estavam lá no Afeganistão, invasores, todos eles, é bom que se diga, né, invasores, né, ocupantes da terra alheia, né, e, bom, ontem, uma explosão, a estimativa nesse momento, agora à noite, no começo da noite, era que os números já falam de 180 mortos, né, entre militares, civis, né, inclusive militares norte-americanos, ingleses, né? Bom, e essa situação está apressando o fim aí da fuga em massa, né? Primeiro que o acesso ficou mais difícil ao aeroporto, e o receio também. Bom, o Estado e o grupo vinculado ao Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado, né? E os representantes
do Talibã, do novo governo afegão, embora tenham criticado o atentado, se expressaram de uma maneira, a nosso ver, muito correta, dizendo, né, nós destacamos aqui ontem, que os atentados são resultado da invasão. Né? Quem vai na casa dos outros, quem entra na casa dos outros, né, não pode escolher a maneira como vai ser tratado. Quem vai na casa dos outros sem ser convidado, invade, arromba a porta, destrói tudo, depois não pode querer sair, né, como se tivesse sido convidado, né, e ainda recebendo muito obrigado. Né? A reação, né, que a gente pode não gostar da maneira como está sendo feita, sim ou não, achar que não é o momento adequado de fazer, sim ou não, mas, evidentemente, né, quem sofreu com mais de 100 mil mortos, quem viu suas famílias serem destruídas, né, quem viu suas mulheres serem estupradas, seus filhos morrerem, né, ao longo de 20 anos, de todo esse massacre que o povo afegão enfrentou, quem somos nós para condenar a luta dos outros? Né? Quem somos nós para dizer que pessoas revoltadas, né, com toda essa situação de ultraje, de humilhação, de sofrimento, de 2 décadas de invasão, né, que a pessoa se revolte? Inclusive fizeram um ataque suicida, que os responsáveis pelo ataque acabaram morrendo, que mostra a revolta e o desespero, né, além da crença religiosa que as pessoas possam ter, mas que o que alimenta isso daí, obviamente, né, não é a crença, a ilusão de que a pessoa vai receber como pagamento aí uma nova vida em outro mundo, né, e com uma compensação divina. Não. É a revolta, é o sofrimento. Né? Ninguém foi lá na casa dos Estados Unidos convidar, né, os Estados Unidos e as maiores forças do mundo para invadir o país e destruir. E, só para terminar esse tema, né, hoje foram revelados novos dados confirmando, né, que a única coisa que os Estados Unidos de fato impulsionou foi o aumento da produção de drogas, do ópio, no Afeganistão. Né? Isso para ganhar dinheiro com a exploração do povo afegão e, inclusive, né, para provocar aí uma situação de aumento da dependência dessa droga do próprio povo norte-americano. Né? Mostra como os criminosos, os calhordas, os verdadeiros terroristas, né, são aqueles que invadiram o Afeganistão e não os que ontem, né, vítimas dessa situação, reagiram de uma maneira. Bom, para a gente encerrar, estamos já com a nossa hora passando da hora, queríamos reforçar aqui o convite, né, para todo mundo, para a gente... A tarefa do momento é a mobilização. Então, amanhã aqui nós vamos mostrar aqui algumas imagens. Nós temos reunião do coletivo sindical a partir das 17 horas. Né? Você pode entrar em contato conosco aí para receber o link. Né? Vai ser publicado também aí nas nossas páginas, né? Na página de Educadores em Luta, na nossa página pessoal, vai estar lá o link se você quiser participar da reunião. Amanhã também acontecem plenárias, nesse final de semana acontecem plenárias em todas as capitais, aí nas sedes do PCO, que reuniram os companheiros militantes do partido, ativistas dos comitês de luta, para organizar a mobilização. Né? Não é conversa. Então, você pode vir às sedes do partido para retirar aí cartaz, né, para retirar panfleto, adesivo, combinar, né, com os companheiros lá em todas as cidades, aí em Curitiba, no Rio de Janeiro, em Florianópolis, em Recife, por aí vai, em todo o país, né, também em cidades do interior, a panfletagem durante a semana. Né, os companheiros dos comitês de luta vão estar lá discutindo lá a organização de colagem de cartazes. Então, venha, né, se integre a essa atividade. Não é hora de ser covarde, né, é hora de organizar a mobilização. E eu vou passar para o companheiro Expedito para ele. Em São Paulo, né, nós vamos estar juntos já amanhã, esses materiais vão estar à disposição na sede, no CCBP, na Saúde, no horário da análise política com o companheiro Rui, né, que vai estar fazendo lá presencialmente nos estúdios, no auditório do Centro Cultural Benjamin Perret. E em Brasília tem plenária também nesse final de semana para organizar a mobilização, e o companheiro Expedito vai falar para vocês aí, convidar
e encerrar aí a participação dele no programa. Vai lá. Então, com esse calendário nacional definido, onde o PCO e os comitês de luta estão reunindo aí o Bloco Vermelho para organizar a mobilização para o dia 7, Brasília realizará a reunião do Bloco Vermelho, a plenária, amanhã às 16 horas, aqui num local bem central aqui do Distrito Federal, aqui de Brasília, né? Que é a Praça Zumbi dos Palmares, a conhecida Praça Zumbi dos Palmares, onde o partido já tradicionalmente realiza as suas atividades, é um local, um espaço aberto, sem nenhum risco aí de contaminação, nem nada. Estaremos lá com uma tenda, com todo o aparato lá necessário para receber aí os companheiros. Portanto, você que está assistindo o programa, você que é aqui do Distrito Federal, está assistindo o programa, nós temos uma audiência grande aqui em Brasília também. Os companheiros, por favor, fica aqui a convocatória para a participação amanhã presencial, às 16 horas, na Praça Zumbi dos Palmares, ali no CONIC, onde nós vamos definir aí as estratégias para fazer a convocatória e fazer com que o ato do dia 7, marcado para a esplanada, seja um ato vitorioso e de enfrentamento ao bolsonarismo. Ok. Portanto, muito obrigado, 28, companheiro Expedito. Sábado, amanhã, 16 horas. Ok. Obrigado, companheiro Expedito. Obrigado ao companheiro Gabriel na produção. Nós vamos encerrando por aqui mais um resumo do dia. Amanhã nós estamos juntos na análise política da semana. Domingo, 20h30, resumo da semana. A gente aguarda vocês e venha às sedes do PCO, venha ao Centro Cultural Benjamin Perret de todo o país, aos comitês de luta, retirar o seu material para fazer a campanha. A produção está destacando aí nossa coluna, que está sendo publicada hoje no Diário Causa Operária. Também os companheiros do 247 reproduziram a coluna, chamando aí a mobilização no próximo dia 7 de setembro. Essa é a coluna anterior aí do Diário Causa Operária, né? Mas amanhã vocês podem acessar lá o causaoperaria.org.br, a gente falando aí nossa coluna no DCO, também no 247, já está publicada hoje, fazendo um chamado, né, à mobilização no dia 7 de setembro, falando aí da sabotagem do Dória. Forte abraço, final de semana de luta, de mobilização. Amanhã é dia de mutirão, né? O movimento Fora Bolsonaro está chamando a panfletagem aí em todo o país. Vamos participar, vamos se integrar e chamar a mobilização em todo o país, dia 7 nas ruas, contra a ditadura de Bolsonaro e a ditadura de Bolsonaro. Forte abraço.